Oi gente, aqui é a Bianca do Entre Palavras e hoje eu vim fazer um vídeo resenha do terceiro livro dos Bridgertons, Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos começar então. Se você não viu o vídeo de lidos de dezembro, eu vou deixar o link aqui nos cards. E também o livro de resenha do segundo livro da série, eu também vou deixar aqui nos cards. E aí eu falo bastante sobre o que eu achei do livro, quais são os pontos altos, quais são os pontos baixos. E também em questão de quais foram os meus preferidos ou não. Vamos lá então começar. Antes de começar, se você tá perdido e jogou aqui de paraquedas, o que é os Bridgertons? Os Bridgertons é uma série de livros da Julia Quinn. Foi lançado nos anos 2000, onde nós temos uma família, onde nós temos a mãe, que é a Violet, o pai, que é o Edmund, que ele é falecido, e 8 irmãos. Todos esses irmãos, eles são nomeados conforme a ordem de nascimento, relacionado com a ordem do alfabeto. Então, o primeiro irmão mais velho é o Anthony, nós temos o Benedict, o Colin, a Daphne, a Eloise, a Francesca, a Hyacinth e o Gregory. O Gregory vem antes da Hyacinth, né? É isso. Não sabemos o alfabeto. Descobrindo agora com vocês. Esse livrinho aqui, Um Perfeito Cavaleiro, ele vai contar a história, no caso, do segundo irmão, que é o Benedict, mas esse aqui é o terceiro livro da série. Novamente, eu falei isso no vídeo do Visconde que Me Amava, que eu recomendo que vocês leiam na ordem os livros. Não pulem os livros, não leiam fora da ordem, porque você pode acabar pegando spoiler de algum livro passado ou simplesmente não querer ler outros livros por conta desses spoilers. Então, por favor, leiam na ordem, galera, vale a pena, entendeu? Por mais que talvez seja um livro mais fraquinho que o outro, vale a pena. E se esforcem, gente, que vale a pena. Na edição que eu tenho, é uma edição que veio aqui em casa depois da série. Então, assim, veio com esse negócio aqui que eu não entendi o porquê que eles colocaram. Mas veio aqui uma cinta, não sei se vai dar pra ver, mas tá escrito: mais uma emocionante história da família que inspirou a série da Netflix, Os Bridgertons. Se eu não me engano, todos os livros estão vindo com isso aqui, mas isso aqui é retirável, tá? Então não fiquem preocupados que isso aqui é na capa, que não é. Bom, então aqui nós vamos ter a história do segundo irmão, né, o Benedict, e da Sophie. O Benedict, ele é mostrado nos outros livros como uma pessoa que ele gosta muito das artes. Ele tá velho, pra falar a verdade, pra aquela época, pra se casar, ele tá numa idade já avançada, que eles não se casam mais, né? Então ele é meio que um solteirão da família. Sendo assim, o Benedict, ele sendo o segundo irmão, ele não tem muitas obrigações como o primeiro. Ele só tem a obrigação de viver e representar a família dele e ser um Bridgerton. Porque aqui nele fala que ele sempre foi considerado o segundo Bridgerton. Então quando as pessoas olhavam, ficava: ah, mas qual Bridgerton você é? Porque os Bridgertons, eles são muito parecidos. Então aqui a gente vai ter meio que um dilemazinho sobre quem que o Benedict realmente é. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a Sophie. A Sophie, ela é uma bastarda. Ela é a bastarda do conde, que eu não vou lembrar qual que é o conde agora. Eu não sei qual que é o sobrenome do conde, mas ela é bastarda de um conde. A mãe dela teve um caso com o conde, e quando a Sophie era nova, os vós dela deixaram a menina nessa mão desse conde. Só que a questão é que o conde nunca assume ela como filha. Então nós vamos ter o conde levando para casa como pupila. Ela era uma pupila dele, onde ela via, escutava as coisas. Esse era o apelido dela lá na casa. Apesar dos empregados já saberem que a Sophie era filha realmente do conde, pelas semelhanças físicas e tal. Até que um certo dia, a Sophie ainda era pequena, o conde se casou com uma mulher e trouxe suas 2 filhas para morar junto na casa. Lembra alguma história? Pois é, Cinderela, né? Esse livro é uma recontagem, na verdade, é uma adaptação de Cinderela. É muito, muito parecido com Cinderela. O conde, ele traz então a madrasta e as 2 filhas para morar junto, né, nessa casa. E a madrasta já sabe, né? Ela desde o primeiro momento sabe que a Sophie é a bastarda do conde, mas o conde realmente só não assume que é a bastarda pra não ter muitas polêmicas. Polêmicas das épocas, fofocas das épocas. Então, a madrasta desde cedo já começa a tratar a Sophie mal, como inferior. Até que um belo dia esse conde morre do nada e sem deixar herdeiros homens. E
um dos negócios do testamento, entre outras coisas que você precisa ler, que tá no testamento, era que essa madrasta precisava cuidar da Sophie para poder ter esse dinheiro sendo liberado para ela todos os anos, até a Sophie fizer 21 anos, acho. Então, ao longo disso, essa é a história familiar da Sophie. Só que aí, num dia, basicamente a Sophie tem 20 anos, gente, eu não vou saber de idade. Ela tem uns 20 anos, e aí tem um baile. O baile é dos Bridgertons. A Violet Bridgerton vai fazer um baile. E assim, esse livro já acontece depois que o Anthony se casa com a Kate. Outro motivo para você poder ler O Visconde que Me Amava antes de ler. E aí a Viscondessa vai fazer um baile para poder ver se ela casa, no caso o Benedict e o Colin, que são os dois filhos dela que estão solteiros. E aí a madrasta, as irmãs vão tudo para esse baile de máscaras. Uma ótima observação, era um baile de máscaras. E elas vão então para esse baile de máscaras e a Sophie é proibida de ir nesse baile e enfim. Sendo assim, a Sophie, com a ajuda de vários empregados, acaba indo nesse baile e o Benedict vê a Sophie e fica apaixonado. A gente chama ela a Dama de Prateado. E os dois ali dançam na varanda, eles acabam se conhecendo e gostando um do outro. Só que quando chega meia-noite, a Sophie precisa voltar para a casa da madrasta para não acontecer nada. Simplesmente, então, a Sophie volta e não deixa o Benedict com nada, a não ser uma luva. E nessa luva, ela tem um logo da casa dela, né, da casa do conde. Dá mó BO, porque a madrasta dela descobre isso e acaba expulsando a Sophie de casa. Realmente, a Sophie não tem para onde ir. Então, essa é a primeira parte do livro. Nós temos duas partes divididas. E na segunda parte é um salto temporal, na verdade, né? É uma história linear, mas nós temos um salto temporal aí de 2 anos. Então a Sophie sai da casa da madrasta e ela vai procurar emprego em outra casa, ela consegue emprego em outra casa. E aí o Benedict, ele procurou bastante essa dama prateada. Ele não encontra essa dama prateada e ele segue a vida dele conforme vai indo. Não que ele tenha esquecido, mas ele segue a vida dele e ele não se casa. Benedict, então, ele segue a vida dele, só que ele vai pra uma festa e ele encontra a Sophie. E a Sophie, ela tá numa situação ali muito complicada e o Benedict vai lá e tira ela dessa situação e leva ela pra poder trabalhar, pelo menos na casa da mãe dele, né? Só que aí, gente, o que acontece? No meio desse rolê, eles têm que ficar ali um tempo na casa dele, porque a casa da mãe é longe da casa dele. E aí, os dois se apaixonam. E vocês já sabem, né, gente? Um love acontece ali, a Sophie já sabe quem que é ele. E ele não lembra dela em nenhum momento, então fica aquele negócio agoniante. Pelo amor de Deus, lembre dela. É uma treta gigantesca em questão de como que ele vai descobrir que é ela. Estar apaixonado por outra, né, que ele se apaixonou pela Dama de Prateado, mas ter sentimentos pela Sophie, tadinho, mal sabe que é a mesma coisa. Então, assim, é um livro que ele é bem legal, mas ele, pra mim, ficou bem agoniante em questão de a autora não revelar quem que é. Tanto que eu não curto muito a história da Cinderela por questões disso, por ser bem agoniante. Então, talvez eu seja uma exceção no mundo Disney, talvez. Mas é muito, muito parecido aqui com a história da Cinderela. Nós vamos ver um desenrolar gigante sobre a questão da família da Sophie. Tem coisas que a madrasta dela está escondendo da Sophie, que provavelmente, se a Sophie soubesse, ela teria mudado a ideia, ela teria simplesmente feito diferente. Nós temos o Benedict, que ele lida com essa questão de ser o segundo Bridgerton. E nós também temos a questão de a família dele aparecer. Uma salva de palmas. Porque assim, no Visconde que Me Amava, uma das minhas maiores críticas pro livro foi que eu senti muita falta de cenas da família dos Bridgertons. E aqui nós temos mais cenas da família do Bridgerton, porque eles vão uma hora pra casa da família dos Bridgertons. E aí, minha filha, meu filho, é aí que a história realmente fica interessante. Esse livro aqui é separado em 2 partes, tipo, é separado mesmo. Tem a parte 1 e a parte 2. É um livro que ele não é muito longo, tá? Ele tem, se fosse 300 páginas. Então você lê ele muito rápido, é um livro que ele vai te envolver, é um livro que você vai querer continuar lendo. Eu continuei lendo porque eu estava agoniada.
Então, assim, eu não tive opção. Ou eu lia, entendeu? Porque pra saber o que ia acontecer, eu precisava ler. Então aí eu li muito rápido, acho que eu li isso aqui em 2 dias. E aí, cara, o final é muito fofo, muito love e muitas tretas também. Então esse livro é muito caso de família, sabe, Cristina Rocha? Isso aí mesmo. Se você gosta de caso de família, você vai amar esse livro aqui. Então é isso, eu dei 4 estrelas pra ele. Foi um pouquinho mais baixo por conta dessa agonia que eu tive. Mas é um livro 4 estrelas que eu gostei bastante e que eu recomendo bastante. Apesar de O Visconde que Me Amava ser melhor, mas eu me entreguei totalmente ao Benedict, um personagem que eu não dava muito, porque não aparece muito nos outros 2 livros. Mas nesse livro aqui aparece bastante, é o livro dele, né? Aparece bastante o caráter dele, como ele realmente é. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha incentivado vocês a ler essa série. Não desistam, galera. É uma série de romance de época e é um pouquinho mais lento o começo e tal. Mas é uma série muito, muito boa e que compensa bastante ler todos os livros. Então é isso, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.